A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos, dando sequência àquela meditação sobre os anjos do último podcast que nós fizemos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos anjos, tá? Eh, Nós sabemos muito bem que os anjos, entendemos, né, que eles foram criados ali em Gênesis 1:1, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, nós acreditamos que os anjos ali foram criados, né? Deus deu existência a eles ali, deu origem a eles ali, né? Originários ali. E, nesse momento da criação dos anjos, nós podemos ver isso aqui em. eh, Podemos ver isso aqui em Salmos 148, quando ele diz que os anjos foram criados para adorar a Deus, né? Nós podemos ver. Põe o versículo ali para mim, por favor. É. Salmo 148, 148, versículo 2. Nós podemos aqui compartilhar esse versículo aqui dos Salmos para poder meditar aqui na origem dos anjos. Louvai todos os anjos, louvai todos os seus exércitos. Versículo 5, por favor. Louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, nós cremos que nesse momento da criação dos céus, Deus também criou os anjos ali. Deus criou todas as coisas neste momento, tá? Então, ele diz que a palavra de Deus diz que eles, ali no livro de Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 4 a 7, diz que eles são chamados de estrelas da alva, né? E os anjos também são conhecidos como estrela. Diz que no momento que Deus faz a pergunta para Jó que onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra, se tens a medida, se é que os sabes. Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre os que estão fundadas suas bases, o que lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então está ali, né, naquele momento, já na criação de todos, dos céus e da terra, os anjos de Deus já estavam ali, louvando a Deus e glorificando a Deus. Então, a origem dos anjos se dá no momento de Gênesis 1, quando Deus criou os céus, né? E nós podemos aqui também ver em Timóteo, né, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz que nós, na época da criação, não é indicada com precisão, naturalmente, mas é provável que tenha sido no momento que Deus criou os céus. Então, aqui, a origem dos anjos se deu neste momento. Podemos ver isso nesses dois versículos para corroborar com a origem dos anjos. E também podemos compartilhar com os irmãos aqui a natureza dos anjos. Isso nós vamos ver em Mateus 22, 30, Jesus dizendo que naquele momento ali que não se casam, né, que os homens lá no céu não se casam e nem se dá em casamento, mas seremos como os anjos, né? E também que nós um dia iremos julgar os anjos. Isso está em 1 Coríntios 6:3. Então, a natureza dos anjos, né, uma parte dos anjos passou a ter uma natureza decaída, uma natureza má.
E por causa disso, Coríntios diz, na primeira epístola ao Coríntios, diz que nós iremos julgá-los, por justamente eles se encontrarem nessa posição de rebeldia. Mas isso é muito diferente de nós dizer que o homem um dia será como anjo, né? Nós seremos assim, não seremos como anjo a ponto de não casar. Nós não teremos a mesma estrutura que eles, porque eles têm corpo celeste e nem nós somos seres humanos. Teremos um corpo glorificado, um corpo diferente que temos hoje, mas não como eles. Eles têm uma estrutura diferente da nossa, né? E depois podemos também ver que ah, o livro de Hebreus, capítulo 12, 22, por favor, irmão, coloca aqui para mim, só para poder compartilhar aqui com os irmãos. A da chegada ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, e muitos milhares de anjos. Então, essa passagem está aqui dizendo que na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, né, nós que fomos salvos, que estivermos salvos na presença de Deus, estaremos glorificando a Deus juntamente com os anjos, que também foram criados para louvor e glória do Senhor. Também podemos ver que eles são seres incorpóreos, tá? Eles não possuem um corpo físico, eles não possuem um corpo físico, e sim um corpo espiritual, tá? Nós podemos ver isso em Lucas 24, 39, também dá uma ideia de como eles, o corpo, né? Como a estrutura deles é diferente da nossa. Então, eles são imortais, a Bíblia também diz que eles são imortais. Eles não morrem porque eles foram criados eternos. E eles também têm a capacidade de se teletransportar de um lugar para o outro, né? Eles têm a capacidade também de viajar a grande velocidade. Eles são bem diferentes do ser humano, eles têm uma nova estrutura, eles são capazes de aparecer em forma de homem. Então, os anjos, tá? Eles são seres que têm corpos celestes. Quando nós pegamos ali 1 Coríntios 15, 40, vai falar que a glória do corpo celeste é uma e a glória do corpo, né, dos humanos, né, do corpo normal é outra. Então, eles têm corpo celeste. Corpo celeste é diferente de um corpo humano, né, uma estrutura humana. Nós temos limitações e eles não têm. Nada nesse mundo limita eles. Eles podem sair, entrar, desaparecer e aparecer em outro lugar, e isso não impede eles deles se locomoverem, mas nós sim. E então eles são seres que não têm a mesma forma que o ser humano, mas têm uma capacidade extraordinária de poder se movimentar na nossa realidade e, e fazer coisas que nós não conseguimos. E também porque eles também habitam fora do nosso tempo, né? Eles podem entrar no nosso tempo, na nossa realidade, mas eles habitam fora, porque eles habitam junto com Deus, habitam nos céus. Então, o tempo para eles é, é de maneira diferente. O tempo para eles não é igual o tempo para nós, né? Porque nós temos um tempo limitado, nós estamos dentro do tempo e eles não. Então, os anjos são bem superiores aos homens. Então, nós, só para poder que nós relembrarmos aqui esse estudo, né, se compartilhar com os irmãos desse estudo sobre os anjos, a origem dos anjos, né, dizemos que eles foram feitos ali na criação, em Gênesis 1:1, a natureza dos anjos, dizemos que eles têm, que os homens, quando tiverem um novo corpo, né, também não vão lá no céu não vão se casar, não vão se dar em casamento, serão como os anjos, mas pelo fato de não se casarem, mas não teremos o mesmo corpo que eles, tá?
porque eles têm uma natureza diferente da nossa, tá? E depois eles são incorpóreos, né? Eles podem se materializar em forma de homem, eles podem viajar a grande velocidade, eles podem eh, desaparecer num lugar e aparecer no outro, porque eles são seres diferentes de nós. Amém, irmãos? Eh, Espero no próximo podcast estar compartilhando aqui mais alguns assuntos sobre os anjos, para nós estarmos cientes de que eles são adoradores de Deus, assim como nós, e são criaturas de Deus, feita para a nossa proteção. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.